Eu quero falar de igreja. Eu queria fazer uma pergunta. O tema da palavra é: que tipo de igreja temos sido? Eu usei um texto aqui há 14 dias atrás, quando eu preguei, e eu vou usar o mesmo texto para nós pensarmos. Nós temos sido que tipo de igreja? É notório que Deus está fazendo, é nítido que a gente tem aproveitado, temos crescido, temos expandido, é o ano da expansão. Você vê, eu falei, a gente tem aqui o pessoal que conta, a gente procura para ver o que está acontecendo, conta o número de pessoas. O ano passado era uma média de 250 pessoas, chegava nos 300, mas a média assim era 250. Hoje a média já, nesses 2 primeiros meses, já está para 350 a 400 pessoas, para a glória de Deus. Mas o que tipo de igreja nós temos sido? Por que nós temos atraído, ou por que Deus tem atraído? Mas será que isso vai permanecer? Se vai permanecer ou se vai crescer mais? Porque só crescer não é algo que a gente possa falar assim: uau, que igreja maravilhosa, tem agradado o coração de Deus. Embora eu creio que essa igreja está no caminho cada vez mais, nós estamos pedindo a direção, Deus tem guiado, dirigido, mas eu acho que eu creio que através da palavra dele, do direcionamento dele, a gente pode se aperfeiçoando, nos aperfeiçoando cada vez mais, na direção da vontade dele, porque ele é o cabeça da igreja, ele é o dono, ele que morreu para que um dia você estivesse aqui, para que hoje a gente tivesse esse privilégio de passarmos momentos como esse, de adoração, de comunhão, de gozar, usufruir da presença dele. É ele que abriu o caminho, ele que é tudo por ele, por causa dele, para ele. Então nós precisamos sempre estar perguntando: por que eu estou indo na igreja? Ou por que eu estou fazendo parte de uma igreja? Ou o que está me levando? Ou melhor, qual igreja eu tenho sido? E quando eu falo que tipo de igreja temos sido, a pergunta primeira é: o que é igreja? Porque quando a gente fala, hoje se pensa, igreja é um prédio, e aqui muitas vezes nós falamos: eu vou na igreja domingo. A gente tem essa mania: eu vou na igreja. Que igreja que você vai? Eu vou na PIB, eu vou não sei aonde. A igreja é como se fosse um local. A igreja não é um local. A igreja se reúne em um local, mas a igreja vai para além de um local. A igreja também não é esse ministério maravilhoso que graças a Deus nós temos de louvor. A igreja não é um pastor, a igreja não é os seus ministérios. A igreja, o que é a igreja? Alguém tem coragem de falar aí? O que seria a igreja? A Dona Maria de Lourdes aí. A igreja, meu querido, sou eu, é você, somos nós. A igreja são as pessoas, a igreja é você. Por isso que quando eu pergunto que tipo de igreja nós temos sido, eu poderia falar: que tipo de pessoas tem construído essa igreja? Ou que tipo, o que essa igreja, que tipo que essa igreja tem sido, que tipo de igreja essa igreja tem sido, tem a ver com que tipo de pessoas tem frequentado ou tem entendido o evangelho e tem somado conosco. E eu queria pegar justamente porque Deus nos chamou para algo, Deus tem um propósito, um plano para a igreja, e eu queria que hoje a gente pudesse refletir, ponderar, pensar, que tipo de pessoas nós temos sido na igreja. E é muito importante porque o que vai ditar, o que essa igreja vai ser daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, tem a ver com que tipo de pessoa eu vou estar sendo, ou que tipo de igreja
eu vou estar sendo daqui 2 meses, daqui 3 meses. Essa igreja dá para ver que tem tido pessoas maravilhosas, porque tem crescido, mas eu quero dizer que o Senhor quer mais, Ele tem mais e quer mais. É algo que eu tenho falado muito para a liderança. O Senhor, Ele não quer parar aqui, Ele tem muito mais para você, mas Ele tem muito mais para a nossa cidade. Ele quer usar a nossa igreja, Ele quer usar as pessoas, Ele quer usar você, quer me usar, para que a gente alcance Pirajuí inteiro, quem sabe região, quem sabe a tua casa, teus amigos, pessoas. Então, para que a gente consiga cumprir o chamado de Deus, seria interessante a gente pensar que tipo de pessoa nós temos sido na igreja. E eu queria ler um texto para que a gente pudesse analisar. Aqui nessa passagem nós vamos encontrar 5 tipos de pessoas. E daí eu queria que você pudesse estar falando, olha, eu me enquadro mais com essa. Eu me enquadro mais com essa, mas, eu queria me enquadrar mais com aquela. Acho que eu preciso buscar Deus para me enquadrar mais com aquela e assim por diante. Amém? Vamos lá, texto... Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Texto muito conhecido, famoso e muito lindo. Mas eu vou para além do milagre aqui, da transformação. Eu quero que você, na leitura, já comece a pensar, nossa, tem esse tipo de pessoa e assim por diante, mas a gente vai estar falando. Diz assim a palavra de Deus: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa, uma casa grande, provavelmente a casa de Pedro, seus discípulos. Versículo 2, então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar, muitas pessoas se reuniram ali, queriam ver, queriam ouvir Jesus, queriam experimentar do seu milagre e assim por diante, de forma que não havia lugar nem na porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens, 4 específico, alguns relatos, 4 homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, por causa do número imenso de pessoas, eles não conseguiam chegar até Jesus, porque tinha muita gente. Removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, da casa. Eles subiram até o lugar de cima da casa, fizeram uma abertura no teto e baixaram a maca em que o paralítico estava deitado, ali, acho que no cômodo, no lugar onde Jesus estava. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente a Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito que estavam pensando, disse-lhe: por que vocês pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Pai querido, eu quero que você se coloque em pé agora nesse momento, e que você possa orar nesse momento, falando: hoje Jesus está aqui, através do seu Espírito. Onde estiver 2 ou 3, já foi falado, na adoração, no louvor, Ele se faz presente. O que tem te trazido aqui?
Mas independente do que tem te trazido aqui, hoje Jesus está aqui, Ele pode tocar em você, Ele pode mudar a tua história, você pode ouvir palavras que pode ser um divisor de águas na tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas isso, qual é o tamanho do desejo para você? Você, de alguma maneira, como alguns que nós vamos ver aqui, algumas pessoas, eu vou porque eu tenho uma certa curiosidade, eu quero ver até onde vai. Não, ou não, você é como alguns aqui que vão para além. Eu queria que você falasse: Jesus, Espírito Santo, Deus, eu estou aqui, quero te buscar, quero ouvir a tua voz, eu quero me colocar diante do Senhor e realmente receber uma palavra. O Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe se eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados, o Senhor sabe se eu preciso que o Senhor toque numa paralisia minha, numa enfermidade, o Senhor sabe de todas as coisas. Você pode fazer isso? Eu quero que você faça, eu posso fazer, eu vou fazer no final, mas agora nesse momento é o teu momento com Deus, é o teu momento de falar: Jesus, eu estou aqui, eu vim aqui por causa disso, eu preciso de Ti, eu estou aqui porque eu desejo Te conhecer, eu desejo estar diante de Ti, eu preciso de Ti, a minha casa precisa de Ti, a minha família precisa de Ti, eu quero ir além, eu quero conhecer, se tem coisas me impedindo, eu quero que hoje quebrar todas as barreiras, todos os impedimentos, para que eu consiga estar diante do Senhor e ouvir: filho, os teus pecados estão perdoados, filho, pegue a tua maca e ande, filho, eu tenho um novo tempo para você. Quantas coisas Ele pode falar, você sabe o que você precisa ouvir, você sabe quais são as suas necessidades, então você pode falar para Ele. Eu dou um tempo para você, mas eu não estou ouvindo. Eu queria que você pudesse expressar isso de alguma maneira, em nome de Jesus. Pai querido, o Senhor ouviu, está ouvindo a petição, o coração. O Senhor é aquele que enxerga o profundo, escondido. O Senhor ouve os pensamentos. O Senhor sabe aquilo que muitas vezes nem nós sabemos sobre nós. Mas que nessa noite o Senhor possa falar e mudar a nossa história, para que nós possamos continuar sendo pessoas que estão dispostas a ser igreja, a ser pessoas que estão dispostas a ir além, a fazer o que for necessário para cumprir o teu chamado, para te conhecer e dar continuidade naquilo, porque muitas pessoas precisam te conhecer. Quantos paralíticos aí em volta, ao redor, quantos paralíticos, quantas pessoas estão precisando de alguém, de uma igreja, de um lugar onde possam ter um encontro com Jesus. Eu quero dizer que aqui é o lugar, porque o Senhor se faz presente aqui. Então nos usa para isso, muda a história das pessoas, para que essas pessoas se tornem testemunhas vivas do teu poder e da tua manifestação. Nós oramos no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se colocar, você pode se assentar, por favor. Você conseguiu já detectar alguns tipos de pessoas? Sem mais demora, eu quero começar. O primeiro tipo de pessoa que nós encontramos nesse relato, e que em toda igreja, na verdade em todo lugar, mas principalmente nas igrejas, nós encontramos muitas pessoas, inclusive buscam igrejas, por causa desse estado. Primeira pessoa que nós encontramos é o próprio paralítico, e eu queria colocar aqui tipos de pessoas como paralítico: os necessitados, os carentes, aqueles que estão de alguma maneira precisando de um toque, de um milagre, de uma transformação.
Ah, meu querido, as igrejas estão lotadas de pessoas assim, pessoas que estão aflitas, estão abatidas. Aqui no texto fala que esse paralítico estava impossibilitado até de chegar no lugar, então ele tinha uma paralisia física. Mas quantas pessoas hoje estão com paralisia, estão paralisados no seu emocional, na sua perspectiva, nos seus sonhos e tantas coisas, paralisados por causa de uma depressão, paralisados por causa de uma ansiedade, paralisados por causa de um problema na família, por causa de um filho, por causa de uma situação financeira. Eu sei que as igrejas hoje estão lotadas de pessoas, muitos inclusive buscam a igreja, buscam a Deus por causa dos seus problemas. E daí você pode falar: pastor, deixa eu pensar, eu me enquadro nessa primeira pessoa, isso é ruim ou é bom? Porque dependendo, meu querido, todos nós somos carentes. Eu tenho dia que eu venho aqui, embora seja pastor, se não fosse o louvor mudando meu espírito, Deus, meu querido, nós somos carentes, necessitados, uns mais, uns menos, uns muito mais, dependendo do momento. E claro que nós estamos e viemos no lugar certo. As pessoas buscavam Jesus mediante as suas carências, as suas dificuldades, seus problemas, suas necessidades. E não existe nenhum outro lugar melhor do que um necessitado ir, do que uma igreja onde a presença hoje real de Jesus Cristo se faça presente, porque se tem alguém que pode mudar a história de um necessitado, de um problema, de uma situação, é Jesus, onde todas as pessoas que chegaram com fé, reconhecendo Jesus, o seu senhorio, a sua soberania, o seu poder, reconhecendo Ele como Messias, como o Mestre, como o Rei, como Senhor, não voltava para casa do mesmo jeito. Pelo contrário, ali mesmo recebia o toque, recebia o milagre, ali mesmo era transformado. Meu querido, você se enquadra nessa questão, e às vezes fala assim: como eu falei, talvez eu entro aqui algumas vezes, não como necessitado, pelo contrário, tem semanas que eu me sinto, olha, graças a Deus, essa semana está tudo em paz, tudo tranquilo, foi uma semana de bênção. Mas tem semana que eu entro aqui, que só Deus sabe, e eu gostaria, a gente não tem noção, mas você não tem noção de quem está sentado do teu lado. Às vezes no momento final eu fico assim: Deus, revela para mim se o Senhor quer, porque muitas pessoas vêm e a pessoa vem às vezes e fala assim: Deus, olha, eu estou indo, mas fala comigo, usa a palavra, usa alguém para orar, e eu quero dizer que muitas vezes Deus usa uma palavra. Quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas falando: olha, eu vim, mas a palavra falou comigo, eu vim, mas o apelo, uma pessoa orou comigo, e assim, porque aqui você está no lugar certo. Pessoas necessitadas hoje têm buscado em tantos lugares, mas nenhum lugar se iguala a uma igreja que apresenta Jesus Cristo de Nazaré, aquele que salva, cura, liberta e transforma, aquele que não decepciona, aquele que ama, aquele que muda a história. Agora a pergunta é: será que todos os necessitados sabem disso, que a PIB Pirajuí é o lugar que elas deviam procurar? Será que assim como Jesus ia passando e a multidão ia seguindo, e muitas pessoas que necessitavam iam atrás de Jesus, a pergunta que eu faço: será que hoje a PIB Pirajuí é esse lugar ou não? Porque eu quero dizer algo para vocês. A igreja durante muito tempo foi um lugar que fala-se muito sobre os carentes, os necessitados, os que precisam, mas essas pessoas carentes, necessitadas, dependendo, elas falam assim: não, ali na igreja não me aceita por causa da minha roupa, não me aceita por causa do meu jeito, não me aceita porque a igreja, eles
encaram a igreja como é uma maneira equivocada, mas é a igreja de rico, a igreja de que tem não sei o quê. Será que as pessoas, e nós precisamos pensar, porque eu quero dizer que a igreja é um lugar para os necessitados, é um lugar para as pessoas que precisam de uma transformação. A igreja é um lugar para as pessoas que precisam de um toque, de um milagre. E eu quero dizer que Pirajuí está cheio de paralítico, mas muitos desses talvez não conseguem nem dimensionar que a PIB Pirajuí é o lugar que eles precisam entrar, porque aqui é o lugar da transformação, aqui é o lugar do milagre, aqui é o lugar da cura, aqui é o lugar da reviravolta. Você não concorda com isso? Você não concorda com isso? Então eu falo, você pode concordar falando amém. Meu querido, muitas vezes, o que eu estou querendo dizer é que nós temos aqui, e eu não tenho dúvida, quantas pessoas, eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como você tem entrado aqui, mas eu posso afirmar que muitas pessoas hoje se enquadram nesse tipo de pessoa. Eu sou um necessitado que preciso de uma cura, eu preciso de um perdão, eu preciso de resolver a questão da minha culpa, do meu passado, da minha carência, de tantas coisas. Eu quero dizer que você chegou no lugar certo, mas para além disso, nós precisamos ser uma igreja muito mais, que as pessoas, que por onde a gente passar, as pessoas saibam, você é da PIB? Lá eu sei, fiquei sabendo, lá as pessoas me falam que lá é um lugar para quem está desesperado, lá é um lugar para quem está oprimido, lá é um lugar para quem está querendo se suicidar, lá é um lugar para quem está com a ansiedade, com síndrome do pânico, lá é um lugar para quem está se divorciando, lá é um lugar para quem está precisando de resolver uma situação financeira, lá é um lugar para os desesperados, as pessoas sem esperança, porque lá é um lugar que prega um Jesus, que é o Jesus que muda a história. Mas às vezes, eu quero dizer que as pessoas veem as igrejas como clubes fechados para os santos, para as pessoas perfeitas, para as pessoas que não erram, para as pessoas, e eu quero dizer que isso infelizmente é um equívoco que nós vamos precisar mudar. Aqui terá que ser um lugar onde qualquer habitante de Pirajuí tem que saber, lá é um lugar para mim. Se eu precisar um dia, eu sei que ali tem resposta, e a resposta se chama Jesus Cristo. Aleluia. Segundo tipo de pessoa, os interessados interesseiros. Que, meu querido, era a maioria, era a multidão. Fala multidão, quando eu falo os interessados interesseiros, eu espero que você entenda, aqueles que seguem Jesus, que seguiam Jesus sempre de perto, aonde Jesus ia, eles estavam, porque eles queriam, é aquele que faz milagre, é aquele que cura, é aquele que faz, não, e ele fala legal, e não sei o que, você vê que tem fariseu, tem doutores da lei, tem mestres da lei, tem pessoas que precisam, tem um monte de gente, mas tem aqueles que de alguma maneira ficam, eu quero saber do meu problema, da minha enfermidade, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais de Jesus, mas sempre eu. O texto fala que tinha uma multidão que chegou, Jesus está naquela casa, vamos entrar, vamos lá, vamos sentar, a ponto de um necessitado não conseguir chegar até Jesus. Isso me mostra que ali estava cheio de pessoas, cada um preocupado com o seu. Porque se fosse diferente, peraí, são aquelas pessoas que entram na igreja e a única coisa que fazem é olhar para frente, não olham para o lado nem para trás, só olham para o pastor, só olha para aquilo que se fala. Peraí, a pregação, eu quero ver a pregação,
a pregação foi legal, a pregação foi boa. Não, a pregação não foi boa, hoje eu não gostei. Jesus falou isso, falou desse jeito. Nossa, você vê como ele é inteligente, Jesus é um mestre, como ele fala. Ele nunca falou, nunca ninguém falou como Jesus, tal. As pessoas que chegam na igreja ficam, olha, essa igreja é legal, olha que louvor, olha que não sei o que, isso daqui, mas só fica assim. São aqueles que não conseguem perceber que atrás de você, ou do lado de você, tem muita gente precisando, necessitado, carente. E a única coisa que você faz na igreja é querer saber se a música está te agradando, se a pregação está te agradando, se a temperatura está te agradando, se não tem ninguém te incomodando, se está tudo resolvido. Eu vou na igreja porque lá, aquela igreja é gostosa, tem uma palavra boa, tem uma música boa, tem isso bom, então eu entro lá, vou lá todo domingo, é minha santa missa. E eu saio de lá domingo, não estou nem aí mais com ninguém, porque cada um por si, eu não vejo. Eu busco a Jesus por causa de mim, por causa dos meus. O que me interessa sou eu, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, o que não sei o que. O resto, os paralíticos que lutem para chegar até Jesus, porque eu já estou na frente, eu já achei a igreja que me agrada, eu já achei o meu lugar. E quando eu não acho o meu lugar, meu Deus, você quer deixar a gente brava, é sentar no lugar dessas pessoas. Colossenses, não, é porque é o meu lugar. Ele pensa no lugar dele, no jeito dele, das coisas dele, mas ele não pensa que podia se pensar como o paralítico chega. A gente pode deixar uma brecha para aqueles que vão chegar atrasado, ou para aqueles que não têm condição, ou de repente a música, e aqui eu vou falar de várias igrejas que, não, peraí, eu gosto do culto assim, o pastor tem que ser assado, tem que ser assim, tem que se vestir assim, a palavra tem que ser assim, a música tem que ser assim. E os jovens? Os jovens, inclusive os meus filhos, não estou nem aí. Eu sei que eu acostumei com a igreja assim, e a igreja tem que ser assim. Eu sento aqui e eu não estou nem aí mais para trás, se está cheio, se não está cheio, se o que eu quero. Dá para entender? São aqueles que gostam de Deus, gostam de ouvir Jesus. Eles buscam Jesus porque Jesus fala bonito, porque Jesus aquece o coração deles. Mas só por isso, é por causa deles, para eles, e termina com eles. O restante, se ele for agradado, se tiver da cor dele a parede, se tiver da cor dele, se tiver tudo dele, jeito, tá ótimo. Se não, meu querido, não dá certo. Ele não está preocupado se deu certo o paralítico chegar, se as outras pessoas que precisam muito mais do que ele, se está tendo oportunidade, se os jovens estão sendo abençoados ou se não estão, se a multidão de pecador estão sendo alcançada. Não interessa. Interessa que eu estou sendo, essa teologia, me agrada, essa teologia está perfeita para aquilo que eu aprendi, a música está do jeito que eu sempre ouvi, desde 1938, é assim que tem que ser, igreja para mim é isso. E as pessoas para serem alcançadas, não interessa, é a multidão que fica ouvindo Jesus, que ouve o que a igreja tem para falar, mas fica de costa para a multidão dos perdidos, dos pecadores e dos aleijados, daqueles para qual Jesus veio e para qual Jesus ia. Você sabe, um dos textos que eu estudei mais a fundo, que mais me chamou a atenção sobre Jesus, é aquela cura
do tanque de Betesda. Era um lugar onde ficavam os aleijados, as pessoas necessitadas, enfermas. E naquele momento estava tendo uma festa para a qual Jesus foi convidado. Isso daí é em João 5, se eu não me engano. E Jesus, entre uma festa, entre um lugar de pompa, entre a igreja, entre um lugar, em vez dele ir lá, ele vai lá no tanque de Betesda. Ali na igreja, não, eu vou aonde as pessoas precisam. Fala que ele via a multidão e tinha compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Hoje, nós participamos de um culto desse. Cara, que delícia essa igreja. Mas você tem noção, quantos necessitados não têm o privilégio de ter essa delícia que nós experimentamos todo domingo, toda quinta, de experimentar o que você tem experimentado? Será que você, por causa desse teu jeito de... E aqui, meus queridos, muitas vezes, por isso que eu quero que o Espírito fale, às vezes a gente nem lembra disso. Pastor, acho que eu sou isso daí. É porque eu estou tão feliz com a igreja, eu estou tão feliz, que eu estou esquecendo que tem uma cidade inteira para a gente ganhar. Tem um monte de jovens, tem um monte de adolescentes, tem um monte de casais, tem um monte de pessoas perdidas aí, mas a gente está aqui feliz. Talvez a gente está feliz, mas talvez tenha um monte de paralítico que não ainda encontrou seus amigos. Tem um monte de gente que a hora que chega a ver a multidão, para eles é como uma porta fechada. Não, acho que não é para mim esse lugar, ou acho que não é a igreja, essa multidão. Talvez é a hora da gente parar de só olhar para cá e começar a olhar para lá, para fora, para os lugares aonde esses paralíticos, essas pessoas que não vão conseguir chegar se a gente estiver só assim, porque elas vão olhar para as nossas costas e vão falar assim: não é esse lugar, não é para mim. Porque de costa ou de desprezo, eu já estou cheio. Tem isso na minha casa, tem isso no bar, tem isso em todos os lugares. Está na hora da igreja começar a virar suas costas e a gente começar a olhar para o outro. Esse tipo de pessoa que no mesmo tempo ama Jesus, ama o que ele fala, mas que para nos seus interesses e no seu egoísmo. Que o Senhor nos livre de ser essas pessoas. E eu quero dizer, é a tendência de todos nós, infelizmente, é nos preocupar com aquilo. Se está frio para mim, mas está bom para todo mundo, eu coloco uma blusa. O que importa, eu falei sobre música aqui, eu tive que me adaptar. Eu lembro que foi o divisor de águas, foi aquela música Lindo, Lindo. Só quero te ver, só quero ver. Aquela música eu ficava assim: meu Deus do céu, que música é essa? Só quero te ver, falando de Jesus, só quero ver você. Para mim, Jesus, falta de respeito aquilo. Tá achando? Daí eu cantava as músicas que eu queria, que eu gostava. A hora que cantava eu ficava assim: ai, a único que é digno de receber. Isso é música. Ai, não sei o que. A hora que eu olhava do lado, o pessoal assim, ó. A moçada assim, ó. Da hora que cantava Lindo, Lindo, só quero ver você, eu assim. E a moçada, só quero ver. Eu falei: opa, peraí. Acho que para eles tá legal isso. Não, mas negócio, fui ver essa questão do você, fui ver que é cultural. Fui ali, não é para deixar a heresia entrar, mas você pode ir um pouquinho a fundo. Eu quero que essa moçada esteja aqui, essa moçada que está se suicidando aí, está se fazendo tantas coisas, estão se perdendo. Graças a Deus aqui tem uma moçada que canta, que vibra, com músicas que talvez não seja o que eu prefiro, mas igreja não é para mim. Eu não quero ser dessas pessoas que fiquem assim: não, a música tem que ser a que eu gosto, tem que ser tudo do jeito que eu quero. Não, tem que ser do jeito que Deus quer.
tem que ser do jeito que Jesus quer, tem que ser resgatando os aleijados, os paralíticos, os necessitados. E se eu puder deixar o meu egoísmo de lado, porque é isso que Deus quer, quebrar o meu egoísmo, o meu orgulho, o meu jeito, para que eu realmente consiga ser bênção para as outras pessoas, porque senão eu vou estar lá, não perco, eu estou lá, sou fiel à igreja, mas não é fiel a Deus, não é fiel ao chamado que você como igreja precisa ter, que é para os aleijados, que é para os mancos, em nome de Jesus. Terceiro tipo de pessoas. Vou deixar, os dois últimos são melhores, tá, pessoal? Daí a gente... Terceiro, a hora que Jesus fala, perdoados estão os seus pecados, vem os mestres, os escribas, os doutores da lei, a turma que entende. Ele está blasfemando, a gente está aqui, ele não pode fazer isso, ele não pode falar, não pode ser desse jeito. Terceiro tipo de pessoas que existem em todas as igrejas, são os julgadores e os críticos. Porque qual a diferença desse para o segundo grupo? O segundo grupo, eles só são egoístas, eles não são, eles querem o jeito deles, eles amam Jesus, eles querem a palavra, eles só não se importam com as pessoas de fora, com as pessoas do lado, com os outros. Agora os críticos, os julgadores, não, esses já são aqueles que... O que ele falou? Como que foi a pregação? E essa... Ixi, não, isso daí é heresia. Isso aqui, ixi, você viu essa turma que... Por que eles ficam lá na frente na hora do louvor? Nunca vi isso daqui. Não, eu acho que atrapalha. Você vê? Não tem gente que não faz isso, tem gente que não faz aquilo. No momento de oração, porque o outro tem que orar, porque o outro ora assim, porque o outro ora assado, porque a igreja está começando a ficar assim, porque não sei o quê, porque compra isso, porque não compra aquilo, porque pinta de assim, porque não sei o quê, porque o pastor faz isso, porque não sei o quê. Meu querido, essas pessoas, além de não receberem nada para si, não dão nada para os outros. São as pessoas mais miseráveis. São as pessoas que ficam aonde eles estão, eles não acrescentam e não conseguem receber nada. Eles são secos por dentro. Eles são aquelas pessoas do deserto, que cada vez, se você lê a história do deserto, cada momento ia um sendo sugado pela terra. E quem que eram os sugados pela terra? Eram os murmuradores, eram os críticos que ficam. E você percebe, os críticos são aquelas pessoas assim, ele fala da família do outro, ele fala do que o outro está fazendo, ele fala da igreja, ele fala de tudo assim, mas você olha para a vida dele, não tem nada, não construiu nada, não tem nada que possa falar assim, olha, vê como que Deus está me abençoando, vê um exemplo que eu... Não consegue. Não consegue nada, mas consegue o quê? Mas olha aquilo, olha o que o pastor falou, olha o que a pessoa está fazendo, olha o que os adolescentes falam, olha o que os jovens, olha que a igreja, mas estão falando de dízimo, antigamente não falava de dízimo agora estão colocando uma pessoa para falar de dízimo agora não sei o quê, e tal, a pessoa não acrescenta, só está criticando, falando. Só que a gente já falou aqui que murmuração, que crítica é uma adoração a próprio Satanás. Por isso que pessoas assim, elas não têm paz, elas ficam procurando. Você pensa, crítico, vai em velório de pessoas que você conhece que são críticas, dá uma olhada na cara da pessoa. Eu já fiz isso, pode fazer. E a gente conhece, sabe quem são os críticos. E até mesmo porque eles não fazem questão nenhuma de, não, é meu jeito, eu sou assim mesmo. Vai no velório dessas pessoas, vê como que, porque para mim, a terra prometida, ela é uma pré-figuração da Canaã celestial, do céu, da eternidade. Esses críticos, eles não entravam, eles morriam no deserto. Eu vou falar que crítico, murmurador, pode frequentar a igreja que for, mas não tem a eternidade garantida, porque não é a linguagem do reino que ele já faz parte.
É a linguagem do reino que ele já faz parte. Deu para entender? E esses críticos, murmuradores, eles conseguem atrapalhar demais. Você percebe porque fala aqui, embora que quando eles são minoria, você percebe que vai cada vez mais, vai procurar porque as pessoas estão começando a perceber. Nessa igreja, graças a Deus, não sei se tem, mas se tiver, parece que não faz mais nem barulho, porque essa igreja você vê que está crescendo, está avançando. Sabe por quê? Porque tem as pessoas que vão para o quarto tipo de pessoa, o quinto tipo de pessoa, que está começando a encher essa igreja, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Mas que você possa fazer uma análise, porque, daí eu estou falando, pastor, tem pessoa que é assim o tempo inteiro? Tem pessoa que é assim de vez em quando? Tem pessoa que não é assim, mas de vez em quando o inimigo cutuca? Tem também. A gente está sujeito a isso. A hora que você percebeu, você está numa conversa, você impressou tua boca para o capeta, por causa de um, por causa de outro. A hora que você viu, você criticou, você fez e puxa, que não. Mas eu quero dizer, todas as igrejas têm. Aliás, todo trabalho tem, toda família tem, todo mundo tem. Mas que cada vez mais essas pessoas não sejam impedimento para aquilo que Deus quer fazer, tanto aqui nessa igreja, como na tua casa, na tua família, em todos os lugares. Isso daqui são os religiosos modernos que acham que a igreja é o seu santo clube social. Sem falar nisso daqui, eu queria falar sobre a crítica dos movimentos. Eu coloquei ali, meu querido, eu quero dizer que a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje, a gente ouviu uma história ontem, eu e a Nilva lá. Cuidado com a internet, não é só com aqui. Cuidado com as críticas que você faz mediante as histórias que você ouve na internet, mediante as fofocas, mediante a tudo que você ouve. Não sei se você já teve curiosidade de entrar nos comentários de qualquer conversa que envolve igreja, pastor, qualquer coisa assim. Se você já teve curiosidade, você vai ver que é um escárnio, é onde, para mim, aonde a manifestação do capeta é assim. E o pior, que eu percebo que tem muitos crentes, não daqui, mas eu percebo que muita gente fica lá, porque eu sou da tal igreja, estou fazendo, que é assim. Gente, vai ter Jesus na parábola, estude a parábola do joio e do trigo. Tem trigo e tem joio, vão crescer junto. Mas sabe só quem está autorizado para vir e ceifar? Sabe quem vai fazer essa distinção no final? Quem vai fazer a colheita para falar, esse é joio, esse é trigo? Nós estamos antecipando. Esse é joio, esse é trigo, esse não sei o que, tal. Nós estamos sendo juízes. É só os anjos de Deus que vão fazer isso daí. A gente não pode, porque senão, numa dessa, a gente está criticando, a gente está falando, está impressionando a nossa boca, e às vezes não é uma fofoca, é uma conversa, ou é aumentou, é não sei o que, e você está atirando contra um irmão teu, contra um pastor, que às vezes não é bem aquilo. Nós vimos uma história, tenta rapidamente, uma igreja, um pastor, uma irmãzinha chegou um pouquinho antes da escola, entre a escola bíblica e o culto que tinha, e daí uma irmãzinha pegou e falou, quero confessar um pecado, estou tendo um caso com o pastor. E foi aquele burburinho tal, a esposa do pastor, não, o pastor, que isso minha filha, não sei o que, era uma adolescente, uma jovem, e o pastor já com a família, com 2 filhos, tudo, foi um vucu-vucu, e a igreja a princípio não acreditou, a esposa não acreditou, ela chegou para a esposa, olha, você falou uma marca que o pastor tinha no órgão genital. A esposa falou assim, não, isso daí ninguém sabe. Acreditou, separou do pastor, a ordem das igrejas que ele fazia parte, expulsou ele. A esposa separou, o pastor foi morar num sítiozinho, quase
acabou com a vida. 20 anos depois, a esposa já tinha casado, já construiu a vida, os filhos não falando com o pastor definhando. Depois de 20 anos, ela manda chamar o presidente da ordem da igreja que esse pastor fazia parte. Ela com câncer terminal no hospital. Ela vai lá, chama lá, fala assim: olha, eu inventei aquela história. O pastor, mas como assim? Você inventou? Você chegou a falar isso daqui, tá? É que eu era faxineira do hospital e ele 1 ano antes ele fez uma cirurgia. E minha amiga, eu era apaixonada por ele. Mas ele nunca deu confiança para mim. Ele nunca deu confiança. Minha amiga enfermeira, quando ele estava lá no quarto do grog, se recuperando, minha amiga falou: pode entrar lá. Eu fui, descobri ele estava nu, eu olhei o corpo dele tudo e vi que tinha essa situação. Demorei 1 ano pensando que se eu ia tentar, o que eu ia fazer. Eu fiz aquilo. Daí na hora o pastor lá, o presidente, foi com toda uma comitiva lá onde o pastor estava 20 anos depois, com a carteirinha dele de pastor. Olha, cometemos erro, fizemos isso daqui, tal. O pastor falou assim: ah é? Vocês estão me devolvendo o título de pastor? Vocês vão devolver minha família? Vocês vão devolver minha vida de 20 anos, minha família que eu perdi durante 20 anos? Vocês vão fazer isso também? Uma coisa, isso é verídico. Isso é sério. Você vê como que... E daí, aquele pastor foi massacrado pela igreja, por todo mundo. E às vezes, a gente não sabe. Eu conheço uma parte de algumas histórias que tem na internet. Eu conheço um pouquinho os bastidores de pessoas que a gente conhece. Pessoas um pouquinho mais famosas, mas que a gente conhece pelos bastidores. O que fizeram é um negócio absurdo. E às vezes a gente está aqui: ah não, ó, eu não critico aqui, eu não falo nada, aqui é uma bênção. Mas a hora que vai para a internet, está lá: ah, você viu aquele fulano? Não vamos emprestar nossa boca para isso. Vamos ser pessoas que olhem para os paralíticos. Aquilo lá, Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei, eu não conheço, eu não sou, o meu juízo, ele é falho, é do homem. Cuidado com os teus. Agora, a quarta e a última pessoa que a gente encontra nesse texto: os que se importam com os outros, aqueles 4 amigos, os que pensam e agem em direção aos outros. Meu querido, 4 amigos, eu queria que você pensasse: será que esses 4 amigos não tinham suas situações, seus problemas? Será que eles também não conheciam, não ouviam falar sobre Jesus? Será que eles também não queriam aproveitar? Mas eles pegam, numa época onde não tinha Uber, não tinha carro, eles se dispõem a pegar uma maca com uma pessoa e falaram: não, olha, nós vamos levar, você não está em condição, mas a gente vai levar você, a gente vai fazer. Eu fico imaginando, não deve ter sido legal, deve ter sido desconfortável, eles devem ter pago mico. Acho que muita gente ficou assim: nossa, peraí, dá licença, aqui dá licença, não dá aqui, fulano, dá, vamos tentar ali, não dá, pessoal, já começou, Jesus está falando ali, vocês estão atrapalhando. Ixi, não vamos, o que a gente vai fazer? Vamos subir. Puxa, mas como que a gente vai subir com ele? Não, a gente precisa fazer, ele precisa, a gente é a possibilidade dele, a gente precisa fazer algo. Eles perderam. Sabe que isso me leva, a gente fica assim, às vezes a gente fica: você pode dar aula para o ministério infantil? Não posso perder o culto, não posso perder a palavra. Você não pode perder a palavra, você não pode perder de estar lá na frente vendo Jesus para carregar uma maca. Você não pode evangelizar, você não pode convidar um amigo, você não pode ir em direção, por quê? Aquela pessoa, nossa, literalmente, ele é um mala, não é uma maca, mas é uma mala. Eles carregaram uma mala, eles carregaram uma maca, eles fizeram, sabe? A gente fica, tudo que se fala para a gente,
vai dar trabalho. E eu quero dizer que nada vai dar mais trabalho para mim, para você, para nós, do que ir em direção aos necessitados. Nada. Cantar aqui não dá trabalho, mas não dá mais trabalho do que ser em direção aos necessitados, do que carregar maca. Você pregar não dá mais trabalho do que você ir em direção aos necessitados. Você perder dia para de repente ir fazer uma visita, para você ir se importar, para você ir lá dar uma palavra, para dar um sorriso, para orar, para fazer algo em direção ao outro, que muitas vezes, não valoriza, não. Quantas pessoas não valorizam o sacrifício de Jesus na cruz? Quero dizer, a maioria. Mas nem por isso ele falou assim: não, você quer saber? Acho que eu não vou morrer, eu não vou ser esmagado, eu não vou ser humilhado, eu não vou ser pisoteado, porque 80%, 90% da população não vai valorizar o meu sacrifício. Graças a Deus ele não fez isso. Ele pensou em mim como um paralítico, como alguém que precisava, um leproso da alma, do espírito. Ele foi lá. E hoje a gente fica pensando em tudo. Não, você pode, vamos liderar uma célula, vamos trazer pessoas, vamos fazer. Não, quem que você trouxe? Ninguém. Você está evangelizando quem? Você está tentando trazer quem? Não, ninguém. Será que não tem ninguém necessitando? Será que você não conhece ninguém que precisa de uma transformação? Mas dá trabalho, nos tira da zona de conforto. Sem maca, eu posso ir lá, escolher um lugarzinho, eu posso ir antes. A maca vai me atrasar, porque eu dependo do outro. A maca vai, você pensar no paralítico. Não sei como que eles chegaram, se eles transpiraram, se eles se sujaram. Eu não sei, eu sei que eles, juntamente com outro homem que estava pensando em outro, foram os que receberam os maiores elogios de Jesus. Não foi aquela turma que estava lá na frente ouvindo. Fala que o texto fala que quando eles conseguiram baixar, chegar no lugar, fala, versículo 5, você pode ir lá, fala, vendo a fé deles, vendo a fé que eles tinham. Jesus viu a fé deles. Você vai lá para o centurião que foi pedir para o servo dele. Centurião chega e pede para o servo dele. Jesus fala para os discípulos: olha, não vi tamanha fé em Israel. Pode ver que a fé está relacionada àquilo que você faz e pensa no outro. E o que você, de alguma maneira... Agora, a questão é o seguinte: é possível ver a fé? Fé não é algo intrínseco, fé não é uma coisa que você... Quem tem mais fé aqui? Quem que... A fé não dá para se ver, não se medir, mas as obras da fé são vistas. O que a fé leva a gente a fazer é possível. É possível medir a tua fé pela maneira como você tem servido a igreja, como você tem servido as pessoas, como você tem pensado nas pessoas, como você tem se importado com, não só apenas com esse culto, não só apenas com as paredes, não só apenas com o ar, com as coisas, mas com aqueles que não conhecem a Jesus. Você é uma pessoa que tem procurado fazer, olha, essa pessoa tem uma fé, porque ele tem realmente acreditado, tem se esforçado, ele tem aceitado, ele tem colocado a casa dele à disposição. Não, minha casa, não, mas você já vai no domingo lá. Não, mas eu quero que a minha casa seja um lugar onde as pessoas cheguem, tenham a oportunidade de ouvir sobre Jesus na célula, porque talvez na igreja ela não vai, mas se eu abrir a minha casa para a célula, eu posso chamar o meu vizinho, meu amigo, e ele vem. Então eu faço isso. Dá para se medir a fé vendo o que você faz, porque você faz em direção ao chamado que Deus tem para você, em direção aos necessitados, porque você sabe que se esse necessitado encontrar com Jesus, ele vai deixar de ser necessitado e vai se tornar uma testemunha de um Deus todo-poderoso, um Deus que transforma, que muda história, que salva, que faz o infinitamente mais, e você é apaixonado por isso. Você quer que todos encontrem.
Ah, é possível ver a fé na medida que você contribui, na medida que você adora, na medida que você se compromete com essa família e fala, não, realmente está crescendo, a gente precisa expandir, a gente precisa de mais e pode contar comigo, porque você realmente não quer ser aquelas pessoas que o que importa é minha cadeira, o ar-condicionado agora está legal, o ministério infantil foi arrumado, agora meu filho pode ficar lá, o dia que alguém dá aula, fica, não para aqui, a gente está aqui para continuar, para avançar, para expandir, porque tem necessitado aqui, mas eu quero dizer que tem muito mais lá fora, e o que o Senhor quer fazer é mudar a nossa história, para que a gente seja testemunha, e comece a buscar as pessoas aí de fora. Meu querido, nós fomos chamados, eu fico imaginando esses amigos, depois de ter visto aquilo que deixou todo mundo de boca aberta, fala que o último versículo 12, fala que todo mundo ficou admirado, eles falavam assim, nunca vimos nada igual, os 4 assim, sabia que ia valer a pena, não, peraí, e agora tem que levar, vamos voltar carregando, não, agora não precisa, a gente pode jogar maca fora, não precisa mais de maca, nós somos aqueles que fomos chamados para jogar as macas fora, para jogar os cigarros fora, para jogar as camisinhas fora, para jogar a cerveja, o uísque fora, para jogar tudo aquilo que de alguma maneira tem destruído a vida das pessoas. Nós somos aqueles que trazem isso, mas que logo, quando as pessoas têm um encontro, a gente faz questão de falar, tá vendo, você não precisa mais dessa muleta, você não precisa mais disso, porque agora você é uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo faz novo. Meu querido, como a igreja precisa, sabe o que vai determinar se essa igreja vai continuar em crescimento? É se você, independente, se você hoje é um necessitado, independente o que você é, mas você querer se transformar nesses que se importam com os outros, aqueles que vão carregar maca, aqueles que vão atrás de pessoas que não vão ficar satisfeitos de, eu quero ir lá, vou usufruir até mesmo porque a Bíblia está repleta de textos, e aqui eu não tenho tempo, eu até separei alguns, mas de quando a gente faz aquilo, quando a gente faz para o outro, o Senhor nos abençoa infinitamente mais. Tudo aquilo que a gente faz em direção ao outro, ao chamado de Deus, quando eu falo fazer ao outro, trazer o outro a Jesus, meu querido, isso é fruto, isso é expansão, é expandir o reino, isso daí a gente vai ganhando coroa para a eternidade, a gente vai ganhando, tem muita gente que, eu estou fazendo, hoje está na moda investir, guardar dinheiro, fala assim, juntai tesouro, Jesus falou, no céu, na eternidade, para a eternidade, onde a traça e a ferrugem não consome, onde o ladrão não mina. Se ele está falando para juntar, sabe, quando esses 4 amigos já juntaram, falaram assim, aqui está um fruto nosso, nós precisamos começar a trazer, porque nós estamos juntando realmente um tesouro eterno, que vai durar, não para a tua aposentadoria, mas para toda a eternidade. Sabe, e Deus vai abençoando cada vez mais. Jó, num momento de desespero, ficou não sei quanto tempo lá, com aquela saga dele, doente, perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu tudo que ele tinha, estava moribundo, estava desesperado, mas a vida dele não foi transformada antes dele abençoar outros. Ele podia, Deus, olha, mas Jó, vai lá orar para os seus amigos. Sabe, eu percebo na minha vida, muitos aqui, mas na minha vida, eu percebo as coisas melhorando na medida que eu tinha tantos sonhos, e nunca foram realizados. Alguns sonhos estão começando a ser realizados, foram realizados na medida que eu esqueci dos meus sonhos, e comecei a viver os sonhos de Deus, comecei a pensar no reino dEle, na palavra dEle, no chamado dEle, e comecei a viver isso em direção aos outros, abençoando os outros, evangelizando, falando.
automaticamente, sem perceber, Ele tem realizado vários sonhos meus. Ah, mas é por causa de você. Não, é para qualquer pessoa. Comece a fazer isso. Comece a olhar para as pessoas. Comece a tentar trazer teu amigo, teu vizinho, tua família. Pastor, não é fácil. Não, comece a orar. Comece a apresentar. Qual a primeira maneira de carregar maca? É orando. Você não consegue trazê-los ainda, mas começa a levá-los à presença de Jesus através da intercessão todos os dias. Comece a testemunhar. E por último, nós precisamos ver essas pessoas. Por último, o outro tipo de pessoas, porque vocês conseguem encontrar mais um tipo de pessoas? De pessoa que tinha aí? Paralítico, os amigos, a multidão que impedia os outros de chegarem, que era egoísta, e os críticos, os doutores da lei que falavam. Tem mais alguém? Jesus não vale. Tem mais alguém? Aquele ali. Porque aquele que entrou um paralítico, mas na hora de sair não saiu um paralítico. Saiu alguém curado. Saiu alguém transformado. Alguém que estava por onde passava, as pessoas iam falar assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Aquela pessoa, aquele paralítico, outrora paralítico, se tornou uma testemunha do poder e da manifestação de Deus. Igreja se fortalece com testemunho. Aqui a gente tem se fortalecido. Como é gostoso você ouvir. Aquele dia lá do batismo, a gente ouviu o testemunho da Ana, testemunho do Celso, da Isadora. Quantos testemunhos a gente no profetizando, quando passa aqueles testemunhos antes, os que a gente chega depois, os que chega até a gente, é maravilhoso. Eu quero dizer que Pirajuí precisa conhecer esses testemunhos. Será que todos os teus amigos já conhecem? Será que todos os familiares? Será que a vizinhança? Será que todos os casais já conhecem? Será que... eu quero dizer que a hora que começar a conhecer, eles vão falar assim: nossa, nunca vi. Já vi. Que é Deus. Vocês agora, essa pessoa que foi transformada, que foi carregada, ele se torna um que vai lá buscar os outros. Porque ele foi transformado, ele viu, experimentou o poder de Deus. Agora, ele não pode se transformar naquele que, não, eu quero te levar todo mundo, porque a hora que eu ver um aleijado, a hora que eu ver um coxo, eu vou falar assim: você não tem noção que tem um homem que muda a nossa história. Se você foi curado da depressão, você foi curado de alguma coisa, você tinha uma vida que vazia, e hoje você sente a presença de Deus, você é preenchido, você é cheio do poder de Deus. A hora que você encontra alguém, você fala assim: cara, não é possível, você está nessa ainda, cara, vamos, já deu, já está na hora de você conhecer Jesus, aquele que muda a nossa história, mudou a minha. Vamos lá, você não consegue mais. Agora imagine se todos nós aqui pudéssemos começar a falar isso daí, porque eu sei que tem muita gente, e eu não sei, Ministério do Louvor pode vir à frente. Eu quero fazer 2 apelos. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Se você dessas pessoas, eu não sei qual hoje você se encontra mais, mas eu sei que tem gente que hoje se encontra como paralítico. Se você hoje precisa de um toque de Jesus, Ele está aqui, Ele vai tocar você. Eu quero que daqui a hora que eu der um comando, você venha para cá, você venha desse lado aqui. Fique desse lado aqui. Agora eu quero fazer um segundo apelo. Para você que talvez não se enquadrou perfeitamente na pessoa que se importa com os outros. Se você está naquela pessoa assim, fala assim: eu até me importo, eu falo às vezes, meu problema não é falar, meu problema é carregar a maca. Eu falo, mas eu
sabe, já passou da idade de eu carregar maca, já não passou da idade de você carregar maca, porque não é literal carregar maca, é carregar, trazer pessoas para cá, não é só você convidar, porque eu sei que tem muita gente, pastor, eu convidei, não é, convidar é a coisa mais fácil, não é tão fácil, tem gente que nem isso faz, mas é você orar, é você testemunhar, é você investir, é você se relacionar, é você de alguma maneira plantar a sementinha da palavra, você ir falando, você um dia ir na casa, você chamar um dia ele para ir na confraternização da tua célula, é você começar a falar assim, não, eu até hoje, eu estou vindo nessa igreja e comecei agora, mas eu estou entendendo agora porque eu estou vindo nessa igreja, porque eu sinto algo que eu estou vindo aqui, mas é para além de mim, é para minha família, é para meus amigos, mas falta alguma coisa. Eu quero orar para que o Espírito Santo te capacite, para que o Espírito Santo derrame sobre a tua vida uma unção, uma graça, batize você com amor, um amor ágape, que assim como Jesus, eu posso falar para você, eu preciso disso, falta ainda muito para eu ser esses 4 homens, para mim pregar é mais fácil, para mim aconselhar é mais fácil, para mim mas ainda carregar maca para mim não é das coisas mais fáceis para mim, eu preciso desse batismo, desse enchimento, dessa ousadia, e eu quero, porque o que essa igreja vai viver daqui 3 meses, daqui 2 meses, daqui até o final do ano, vai depender desse grupo de pessoas, porque senão a gente vai continuar aqui, tendo uma multidão ali como na casa, mas será que as pessoas que precisam, para chegar aqui, vão precisar fazer um monte de coisa, como esses 4 amigos fizeram, como esse paralítico fez, porque se depender da gente, a gente está só usufruindo? Não, que tenha misericórdia, que o Espírito possa nos mover a virar as costas para Pirajuí, virar as costas para nós aqui, e começar a olhar para Pirajuí, para as pessoas, para casa, para a família, e começar a falar, Senhor, me usa como um farol, me usa como uma ponte, me usa para de alguma maneira trazer pessoas, para que eu possa realmente, eu sei que meu vizinho não vive bem com a esposa dele, crie uma situação, uma oportunidade para que eu chegue na casa e ore, e aconselhe, faça, são tantas coisas, eu estou sabendo que tal parente não está enferma, me dê ousadia para ir lá orar, falar, olha, eu estou experimentando Jesus, Ele pode mudar a tua vida, sabe, a gente está precisando demais, você tem noção que se a gente fizer isso para domingo que vem, não vai caber mais aqui, pastor, e aí que a gente faz? A gente faz 2 cultos, até a gente ir para um outro lugar. O que importa é que as pessoas estarão sendo alcançadas, estarão sendo curadas da sua paralisia, das suas enfermidades, dos seus problemas, vão estar sendo restaurados, alcançados. Essa é a vontade de Jesus. Não vai ser só eu, meu, não, é todos. E você vai receber o elogio de Jesus. Olha, eu estou vendo a fé desse povo, estou vendo que eles não estão só curtindo os cultos, eles não estão só achando legal a igreja lotar, não, mas eles estão começando a se mover segundo o meu coração, em direção aos necessitados, a todos aqueles que precisam ter um encontro real e verdadeiro comigo. Que você seja essa ponte, esse instrumento. E eu quero, enquanto eles vão estar tocando uma música aqui, eu queria que os necessitados, independente do que seja, uma enfermidade, uma situação na tua casa, na tua família, o que for, eu quero orar com você, quero fazer uma oração para que o Senhor possa manifestar o poder dele sobre a tua vida, para que você se torne uma pessoa, uma testemunha, para que amanhã depois as pessoas, nossa, eu fui no culto, o que aconteceu? Jesus estava lá e me tocou e mudou a minha história. Eu creio nisso. E eu quero que aqui venha outro grupo, o grupo que queira
Meu querido, não sei se vai dar, que você fique nos corredores, que fique o pessoal mais para cá, que fique aqueles que querem ser essas pessoas, que querem se tornar os 4 amigos lá, que querem sair daqui falando: Deus, me usa, eu quero ser cheio do teu poder, da tua unção, para carregar macas, mas não para carregar só até vir para cá, porque depois eu quero fazer questão de jogar fora tudo que impede essas pessoas, porque eu quero celebrar a transformação, a cura, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.